mundo onde tudo parece incerto, existe uma verdade que não se abala. Essa verdade está escrita no Salmo 27. Quantas vezes você já acordou sentindo um peso invisível no peito, preocupado com o que está por vir, com as contas que não fecham, com as portas que ainda não se abriram? Talvez você já tenha se perguntado: será que eu vou conseguir? Será que algum dia as coisas vão mudar? Todos nós passamos por momentos assim. A diferença está em como atravessamos essas fases. E é aqui que entra o verdadeiro segredo: fé aliada à ação. Hoje, vamos mergulhar no Salmo 27 com um novo olhar. O olhar de quem entende que a fé não é uma fuga, mas o combustível da realização. Napoleon Hill chamou isso de energia criativa, a força que transforma pensamento em conquista. E você está prestes a descobrir como isso funciona na prática. Mas antes, deixe aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho caminhar na luz. Escrever isso é mais que um gesto, é uma decisão. Agora sim, vamos começar. Capítulo 1. Quando a luz é tudo o que você tem, versículo base. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, versículo 1. Mundo vive uma batalha constante contra a escuridão. E não estamos falando da ausência de luz elétrica. Estamos falando da escuridão mental, ansiedade, desesperança, cansaço emocional. Davi, ao escrever este versículo, estava cercado por perigos reais. Mas ele escolheu declarar: o Senhor é a minha luz. Ele não ignorava o caos. Ele apenas se recusava a deixar que o caos ditasse suas decisões. Napoleon Hill dizia: nada pode crescer onde há confusão mental. A clareza é o primeiro passo da criação. Você está em dúvida, sem saber que direção tomar? Então aqui está a chave. Comece pela luz. Ela não mostra o caminho inteiro, mas clareia o próximo passo. E às vezes, é só isso que você precisa. A grande transformação acontece quando você decide enxergar pela fé. A luz não é apenas um escape emocional, mas uma decisão racional baseada em promessas eternas. Quando você troca o desespero pela confiança, o caos perde força e sua alma começa a respirar novamente. Ação prática. Comece o dia declarando: a luz me guia. Escreva seus maiores medos e, ao lado, uma verdade bíblica que os confronte. Dê um passo, mesmo pequeno. O movimento é a linguagem da luz. Capítulo 2. Fortalecido por dentro, inabalável por fora. Versículo base. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. Você já tentou parecer forte por fora enquanto tudo desmoronava por dentro? Essa fachada cansa. E o problema é que ela não sustenta. Davi nos mostra que a verdadeira fortaleza não é construída com paredes visíveis. Ela nasce de dentro, alimentada por fé, valores e uma confiança profunda em Deus. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega uma semente de força oculta. Mas essa força só brota quando você planta dentro da alma. A fortaleza que te sustenta nos dias difíceis é aquela que você construiu nos dias comuns. A força verdadeira não faz alarde. Ela não precisa provar nada. Ela apenas sustenta. E essa força se revela nas pequenas escolhas diárias. Perdoar em vez de guardar mágoa. Persistir quando tudo pede desistência. Calar quando a raiva pede resposta. Cada escolha constrói mais um tijolo da sua fortaleza interior. Prática diária. Reserve 15 minutos do seu dia para silêncio, leitura e oração. Cerque-se de conteúdo que edifique, não que alimente o medo. Haja com fé. Não espere sentir força. Construa enquanto caminha. Capítulo 3. Os inimigos invisíveis. Versículo base. Quando os malfeitores me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Salmo 27, versículo 2. Nem todo inimigo grita. Alguns sussurram. E esses são os mais perigosos. Medo, dúvida, procrastinação, autossabotagem. Davi enfrentava guerras externas, mas ele sabia que as maiores batalhas eram travadas dentro da mente. Napoleon Hill escreveu: dominar a própria mente é a maior conquista que um ser humano pode alcançar.
E sabe o mais interessante? Quando você decide não ceder, quem tropeça é o medo, não você. Esses inimigos invisíveis não têm rosto, mas têm impacto. Eles adiam sonhos, sabotam relacionamentos, silenciam ideias. Quando você aprende a identificar e nomear esses sabotadores, você ganha poder sobre eles. Ignorar é dar força. Enfrentar é neutralizar. Exercício prático. Liste seus sabotadores internos, nomeie-os, escreva uma verdade de fé para cada um. Repita diariamente: eu não sou meu medo, eu sou minha fé em movimento. Haja com intencionalidade, mesmo em pequenos passos. A fé se move. Capítulo 4. A espera que fortalece. Versículo base: espera no Senhor. Seja forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Salmo 27, versículo 14. Esperar não é fácil. Na cultura do imediatismo, tudo que atrasa parece errado. Mas Davi nos mostra outra perspectiva. Esperar pode ser uma forma poderosa de crescer. Napoleon Hill dizia: paciência e persistência são irmãs gêmeas do sucesso. Você pode estar esperando um emprego, uma resposta, uma cura, uma direção. A espera não precisa ser estéril. Ela pode ser fértil. A espera que fortalece é aquela que vem acompanhada de propósito. Não é sobre cruzar os braços, mas sobre manter o coração ativo, disposto a aprender e evoluir. Quem entende o valor da preparação nunca vê o tempo como desperdício, mas como um investimento. Enquanto espera, estabeleça metas pequenas e diárias. Aprenda, cresça, leia, se prepare. Cultive sua fé como uma planta, com rotina, cuidado e confiança. Não desista um passo antes da vitória. Ela pode estar logo ali. Capítulo 5. Intimidade com Deus, a fonte de todo poder. Versículo base. Uma coisa peço ao Senhor: habitar na sua presença todos os dias. Salmo 27. Versículo 4. Davi era rei, estrategista, líder. Mas sua maior ambição não era política, era espiritual. Ele não buscava títulos, ele buscava presença. Napoleon Hill também falava de uma inteligência infinita, uma fonte criativa com a qual o ser humano pode se conectar. Essa fonte é o próprio Deus. A intimidade com o Criador não é misticismo. É fonte de direção, estabilidade e força real. A busca por Deus não é um ritual vazio. É uma jornada de profundidade e descoberta. Quando você se conecta com o Eterno, sua visão se alinha, suas decisões ganham paz e seus medos perdem sentido. Quem caminha com Deus caminha com direção, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Como cultivar isso? Marque um encontro com Deus diário. Ore com profundidade, não com pressa. Leia com intenção, não por obrigação. Veja Deus nos detalhes da vida, nos pequenos milagres do dia a dia. Capítulo 6. Coragem. Quando a fé veste armadura. Versículo base. Ainda que um exército me cerque, eu confiarei. Salmo 27, versículo 3. Imagine estar cercado. Todos os sinais dizem que você não vai conseguir. Mas ainda assim, você permanece de pé. Isso é coragem. Mas não a coragem que vem da força bruta. É a coragem que nasce da fé. Napoleon Hill identificava 6 grandes medos que impedem o sucesso. Mas ele também dizia que todos podem ser superados pela fé praticada. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a escolha de avançar apesar do medo. É olhar para o desafio e dizer: você não me define. Quem tem fé verdadeira não ignora os riscos, mas escolhe confiar que a promessa é maior que a ameaça. E essa confiança move montanhas. Coragem da fé. Reconhece o medo, mas não se curva a ele. Age mesmo quando sente tremor nas pernas. Declara o que crê antes de ver o que quer. Lembra de todas as vezes que Deus sustentou no passado. Conclusão. Salmo 27. Não é apenas um texto bonito. É um mapa espiritual e mental para vencer. Davi escreveu essas palavras cercado por desafios. E mesmo assim, ele declarou: o Senhor é minha luz, minha salvação, minha fortaleza.
Napoleon Hill nos ensinou que o sucesso começa na mente. E a Bíblia nos mostra que a mente mais forte é a mente alinhada com Deus. Você está cercado de problemas? Pode estar. Mas se estiver firme por dentro, nada te derruba. Agora é a sua vez. Comente aqui embaixo. Qual versículo do Salmo 27 mais falou com você? E se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa de luz. E claro, inscreva-se no canal. Aqui você encontra mais que motivação. Você encontra direção. A guerra pode continuar lá fora, mas a paz já começou dentro de você.